Olá pessoal, estou aqui de novo. Meu objetivo de fazer esses vídeos, tem alguns fora esse, certa feita eu parei para refletir em um assunto que a pessoa falando sobre um beija-flor, que a mata estava sendo incendiada e o beija-flor ia no lago, pegava uma gota d'água com o bico, voltava, sobrevoava o incêndio, ali soltava. E quando o beija-flor volta, um animal da floresta que estava correndo disse: "Tu está louco? Tu nunca vai apagar esse incêndio." E o beija-flor diz: "Pode ser que eu não consiga, mas estou fazendo a minha parte." Por isso, refletindo sobre essa atitude do beija-flor, é que eu estou fazendo esse vídeo. Não sei a repercussão, mas estou fazendo a minha parte como eu posso. Então, gente, quero falar hoje sobre o amor. O amor que tem sido assunto de muitos filósofos, de muitos escritores, muitas músicas, enfim, muitas pregações. Já ouvi muitos padres falar sobre amor, pastores, nas escolas dominicais, nos templos. É um assunto bastante interessante, muito interessante, porque fala sobre algo que para muitas pessoas, ou algumas acreditam que o amor não existe. Às vezes nós vemos lá nos para-choques dos automóveis, dos caminhões, dizendo assim: amor só de mãe. Outros vão se declarar nas televisões, nos programas, dizendo que é a sua metade, enfim. Tudo relacionado a essa palavra tão forte, tão bonita, que é o amor. Como o meu objetivo aqui é trazer a reflexão da Sagrada Escritura, da Bíblia, eu comecei a estudar mais um pouco sobre isso. E quando você começa cada vez mais a mergulhar na Palavra de Deus, é interessante, porque a Bíblia diz que ela é uma fonte inesgotável, e é mesmo. Cada vez que você mergulha, mais tem algo a se extrair, nunca se esgota. A Palavra de Deus é assim. É uma fonte inesgotável. E certa feita eu vi uma frase, uma pessoa me falou, que um escritor muito famoso, por nome de Shakespeare, diz assim, uma frase que ficou eternizada aí, com a filosofia de Shakespeare: o amor não é amor. A sensação que dá quando a gente para ouvir, ler filósofos, escritores, a sensação que dá é que eles leem a Bíblia mais até do que os evangélicos. Lê mais a Bíblia do que quem faz no seminário. Por quê? Porque todas as suas filosofias, todas as suas as suas palavras, extrai de lá. Há um provérbio que diz assim: tudo é velho, nada é novo. Porque tudo se originalizou de Deus. O homem nunca foi capaz de criar nada, de filosofar com o que sair da mente dele, se é algo que ele criou, ouviu. Não. Tudo provém de Deus. E a fonte é a Sagrada Escritura. Estou dizendo isso porque na Sagrada Escritura fica bem claro que amor não é sentimento. Amor não é emoção humana. Por isso a frase de Shakespeare: o amor não é amor. É interessante porque quando você vai ler qualquer assunto na Sagrada Escritura, você tem que ter um princípio. A exegese, que é a ciência da interpretação bíblica, na teologia, ela segue esse princípio, que a Bíblia foi escrita em 3 linguagens.
Veja, não é idioma. Idioma, dialetos, já foi traduzida mais de 2.000 idiomas e dialetos. Mas linguagem da Bíblia são 3. Ela usa 3 linguagens. É a linguagem alegórica, figurativa e literal. Alegórica, figurativa, literal. Alegórica, figurativa, literal. Para você não esquecer. Se você tem problema com essa interpretação dessas 3 linguagens, você tem toda a dificuldade para entender o que realmente a Bíblia fala. Há uma passagem se referindo sobre o amor que para mim é um resumo de tudo. Porém vou citar ela logo agora. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não é que ele sentiu compaixão. Ele deu o seu filho para morrer em morte de cruz. A atitude de dar o filho. Porque quando você também olha para Deus, dentro da visão, necessidade não move o coração de Deus. Deus não é movido por emoção. Quem é movido por emoções somos nós. Deus não é movido por emoção. A Bíblia diz que necessidade não move o coração de Deus. Que se movesse a África lá, Deus dava um fim naquilo da noite para o dia. Mas só tem uma coisa que move o coração de Deus. E move mesmo. É um coração quebrantado. Assim fala a Escritura, assim fala a sua palavra, assim fala Deus na palavra dele. Um coração quebrantado. Só Deus sabe. E a pessoa pode chorar de ódio, pode chorar de raiva, pode chorar de falsidade e assim por diante. Mas um coração quebrantado, esse Deus sonda, vê e conhece. Então ele deu ao seu filho a atitude de dar em morte de cruz. Depois você vai para Lucas capítulo 7, versículo 36, tem uma passagem interessante, que é conhecida como a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Assim narra o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36, que Jesus estava à mesa e ali, do outro lado, o fariseu que tinha convidado ele para ceiar na sua casa, os discípulos na mesa, todos reunidos, e de repente entra uma mulher pecadora, uma prostituta. E ela entra e vai diretamente aos pés de Jesus e começa a chorar, derramar um bálsamo, um perfume muito caro. E ali ela começa a jogar com seus cabelos. Jesus, como onisciente, olha para o fariseu, sonda o seu coração e vê. Jesus consegue ver que em seu coração, na sua mente, ele pensou. Se esse homem fosse filho de Deus, ele saberia a mulher que está ali tocando. Quando Jesus sonda, Jesus fala. Porque se tem uma coisa que Jesus faz, antes de falar com você, é ele sondar. Ele não fala com você sem ele sondar primeiro. Primeiro ele sonda, vê a intenção, depois fala. Aí fala para ele, diz assim: Simão, certo homem tinha 2 credores. Um devia 500 denários, o outro devia 50. Mas não tem nenhum dos dois com que pagar, como Jesus já sabe. Jesus não estava falando de quantia, estava falando de pecado. Mas Simão, intelectual baixo, diz assim, Jesus diz assim: qual dos dois vai amar mais? Porque ele perdoou os dois, que devia 500 porque ele devia 50. O fariseu encheu o peito e disse: o que devia? 500. Jesus rapidamente toma a palavra e diz assim: julgaste bem. Vê essa mulher? É ela quem deve 500. Se tinha algo muito em comum entre a mulher e o fariseu, é que todos dois deviam. Um devia mais, o outro devia menos, mas devia. Como se trata de pecado, não tinham que pagar. Daí então, Jesus disse assim: entrega a tua casa, tu não me desse o beijo, que era a tradição dos judeus, não me desse água para lavar os pés, não ungisse com óleo. Essa, entretanto, com a sua atitude, faz tudo isso. O que é que eu aprendo aqui? Porque as pessoas tem gente assim: eu não sou amada, ninguém gosta de mim, a pessoa da família não gosta, e começa a se reclamar. Mas Jesus disse assim: quem pouco perdoa, pouco se ama. Tem gente que quer ser amada, mas não quer perdoar ninguém. Quer ser amada, mas não quer perdoar ninguém.
Então você observe que amor é atitude, não é mera emoção humana. Quando você para analisar Lucas 7,30, mesmo livro, tem uma parábola também interessante, que é a parábola do amor ao próximo. Conta a parábola, Jesus conta a parábola, dizendo que certo homem vinha numa estrada, foi vítima de salteadores, ficou muito ferido, caído na estrada. Veio um religioso, você observa, Jesus é tremendo, veio um religioso, passou ao longe. Depois veio um levita, o religioso era o fariseu, depois veio o levita, e levita também dentro do judaísmo, da religião judaica, era quem ficava responsável pela preparação do culto, tudo que ela envolvia na questão de arrumar, de cantar, de louvar, passou longe. Mas vinha também, logo atrás, um samaritano. Samaritano. Aquele que os fariseus tanto criticavam, que os judeus tanto criticavam, porque eram irmãos distanciados, separados, mas eram irmãos, esse parou e teve a atitude, sem nunca ter visto, de ajudar. Aí você pode estar pensando assim, sim, mas as pessoas se compadecem, se sensibilizam, só tem um porém. Eu já vi pessoas se sensibilizar por uma pessoa, ajudar, e depois que ajuda aquela pessoa começa a andar com as suas pernas, não vale nem para agradecer. E aquela pessoa que ajudou se sente tão ofendida que diz, nunca mais ajuda ninguém. E daí por diante ela passa a não querer ajudar mais ninguém. Porque ela agiu pela emoção humana, mera emoção humana. Aí a Bíblia diz assim, se vos ama aquele que vos faz bem, que é a recompensa dele? Amai vosso inimigo? Isso só é capaz, pessoal, gente, irmãos, só é capaz se o homem tiver o Espírito Santo habitando dentro dele. E mesmo assim, se tiver o Espírito Santo habitando dentro dele, tem que sensibilizar e dar a oportunidade para o Espírito Santo não força. Nem é por força, nem por violência. Para o Espírito Santo atuar, você tem que dar liberdade para ele atuar dentro da tua alma. Aí ele consegue, você vai conseguir perdoar até o inimigo. Isso é transcendental, sobre isso não se explica na lógica humana. Não se explica. A Bíblia diz, a psicanálise aproveita a informação bíblica e diz assim, se você controlar seu sentimento, suas emoções, você vai ser um ser humano melhor. É a Bíblia que afirma. A psicanálise só aproveitou a informação. Que a Bíblia diz que devemos ser temperantes, devemos ser... A Bíblia sempre falou, viu o homem assim. E dentro dessa colocação, pessoal, você pode ter certeza de que quando nós olhamos todas essas questões, você vai ver que amor não tem nada a ver com a emoção humana, com a atitude. Até mesmo que a Bíblia fala, lá no provérbio, diz assim, diz que há tempo para tudo. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Ali é um provérbio, falando sobre as emoções humanas. Você pode observar, ali é a emoção humana, ali não é o amor, a atitude do Espírito. Aí você pode observar que as emoções humanas, sempre que você errou na sua vida, alguma emoção humana estava envolvida no erro. Seja você ter amado alguém que não era para amar, sentido atração ou amor eros, como diz a filosofia grega, porque a filosofia grega divide o amor em três partes. Amor eros, amor filho, amor ágape. Amor eros, amor, relação entre marido e mulher, amor filho, pai e filho, e amor ágape, amor de Deus. Ele deu o nome aos bois, a filosofia grega. É até interessante, porque realmente as emoções humanas se divergem. E a gente é movido por ela, e às vezes a pessoa olha para uma pessoa, até o jovem mesmo, serve para o jovem também, e acha aquela pessoa, se apaixona e começa a se envolver nas emoções, libera a emoção, daqui a pouco erra e se arrepende. Por quê? Porque você está dando vazão mais à emoção do que ao espírito, que vai te deixar consciente, liberto. Jesus veio libertar o homem não só dos seus pecados, isso é consequência depois da libertação da consciência. Aí o homem automaticamente fica livre da cachaça, da prostituição, mas primeiro há uma mudança no intelecto, na cabeça, na mente do homem. Cai as escamas e ele consegue ver o que não via. Então, o amor é muito mais relacionado à atitude do que
emoção do que mera emoção. Mas as emoções também é muito válido, porque foi Deus quem concedeu. Creio eu, entendo eu, que antes de Adão, ele pecar, ele não tinha essas emoções que nós temos hoje. Isso foi dado a ele na medida que ele comeu do fruto. Quando ele comeu do fruto, o conhecimento do bem e do mal, aí no seu interior ficou preenchido de tudo isso que eu e você sente. Ciúme, amor, inveja, ódio, ódio, os mais outros menos. Ódio, assim, eu escolho quem eu gosto, quem eu não gosto, como eu gosto, como eu não gosto. Então, quando a fruta do bem e do mal foi comida por Adão e Eva, entrou dentro dele. Deus deixou lá, porque se ele não quisesse, Deus sempre deu livre-arbítrio. Caso você não queira ficar aqui, tudo isso que eu te dei, no paraíso, você não pode, você não deve, mas estava lá, em acesso. E quando ele come, ele fica. Então isso também veio para até fazer com que o homem tivesse agora no mundo material, pecador, qual nós vivemos, tivesse condição de tomar escolha, fazer escolha. É assim. Conhecedor do bem e do mal, está claro em Gênesis. Eis que o homem se tornou como nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, ele não podia caminhar sem isso. Quer desobedecer, quer ter sua vida, trilhe sua vida. Porém, Deus nos conduz da sua palavra para que nós possamos nos restaurar. Deus, seu Filho, ressuscitou, o Espírito Santo veio, pode habitar entre nós, mesmo sendo pecador e falho, mas isso é graça, não se explica, certo? E através disso, o amor dele, através do seu Santo Espírito, nos traz consciência e você consegue amar até, pasme, seu inimigo, com uma atitude. Amém? Aguarde o próximo vídeo.